Oi turma, e aí, tudo bom? Hoje a gente vai ter mais uma vez a contribuição da nossa amiga Silvia, do Centro Espírita Luz e Fraternidade de Araçatuba. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar nosso estudo a respeito de Jesus. Já aprendemos na semana passada que ele é o governador do nosso planeta, indicado por Deus, ajudou na formação do nosso planeta e na nossa colocação aqui, né, no crescimento da vida. E nós vamos hoje abordar a vida de Jesus, do nascimento aos 12 anos e o contexto histórico em que Jesus nasceu. Para a gente entender por que aconteceram as coisas que aconteceram com ele, por que se deu daquela forma. Vamos lá, Jesus encarnou em Belém, aqui nessa faixa que considerada Palestina. Era considerada também, era chamada como terra de Canaã, ou terra de Israel, terra prometida, terra santa, enfim, Palestina. Vamos ver a origem da fixação dos povos judeus na Palestina. Ela se deu no início com Abrão. Abrão foi um patriarca que viveu na cidade de Ur, na Babilônia, até que ele recebe uma revelação de Deus para que ele se dirigisse a Canaã, que fixasse residência e desse origem ao povo, né, os hebreus, ali, naquele lugar. Abrão veio no primeiro momento para Harã e depois ele se fixou em Canaã, mas como teve um período de muita seca, ele foi para o Egito. É importante a gente estudar isso, sabe por quê? Porque Abraão formou um povo que acreditava num só Deus. Os romanos, os gregos, eles acreditavam em vários deuses. Como Jesus vinha nos dar a mensagem de Deus e trazer as suas leis, era importante passar essa mensagem para um povo que acreditasse no Deus, no nosso Deus, Deus Pai. E não em Zeus, em Júpiter, em Vênus, Apolo, certo? Que é uma representação de espíritos para eles, mas não é o nosso Deus criador do universo. Então, eles foram para o Egito, eles fixaram lá, mas eles eram considerados visitantes. E com o tempo, com a mudança da política lá, eles começaram a ser tomados como escravos. E ficaram como escravos de 300 a 400 anos no Egito. Até que veio Moisés e libertou eles do Egito, levando eles para o deserto. E prometendo que eles chegariam a Canaã, a terra prometida, onde eles poderiam fixar-se como nação, né? Eles ficaram no deserto, eles saíram aqui, do Egito e ficaram no deserto por 40 anos. Inclusive, nesse período, Moisés morreu. Depois, eles foram para Canaã. Eles foram guiados por Josué, que foi um assistente pessoal de Moisés. E quando eles chegaram lá na terra de Canaã, eles já eram ocupados, a terra é ocupada por árabes e muçulmanos, que já eram chamados os cananeus. Eles tiveram que ter uma batalha contra esses cananeus e acabaram se fixando. Naquele tempo, o povo hebreu estava dividido em 12 tribos, que são os filhos de Jacó, né, ou Israel. Então são as 12 tribos de Israel. Cada um se fixou numa área na Palestina, dando origem ao povo que Jesus veio fazer parte, né? Então vamos lá, aí começa a história. Só que eles ficaram por um tempo livres. E depois eles caíram sob o jugo dos romanos de novo. Porque a Palestina era um lugar muito propício para o comércio, era um corredor de comércio, tinha mar, né? Produzia algumas coisas, vinho, né? Oliva, né? Tem as oliveiras, uma certa agricultura. Então lá era um lugar interessante, como é até hoje, né? Nós vamos ver. Então, no ano 142 a.C., eles foram dominados de novo pelos romanos.
Hoje, a Palestina é essa faixa que a gente vê de Israel, ó, que tem nesse lugar. A Palestina realmente ela ficou aqui, ó, na Cisjordânia, um pouquinho assim na faixa de Gaza, e o resto virou Israel. Então há ainda até hoje uma disputa entre os povos, daí os judeus, e os povos que habitam esse território. Mas voltando ao tempo de Jesus, naquela época, quem era o rei daquelas terras era Herodes o Grande. E ele que era rei daquele povoado, né, daqueles povos, na época de Jesus. Só que ele não foi um rei que eles honravam, porque eles não eram judeu, ele não era judeu. Ele foi um rei que ele foi, por causa dos interesses políticos de Roma, que ele favorecia Roma, ele tentava cair nas graças dos romanos, ele foi determinado como rei pelos romanos, mas não era assim visto, honrado pelos judeus como verdadeiro rei mesmo, né? E ele viveu 70 e poucos anos, 70 anos. E ele foi uma pessoa que mexia muito com a parte de arquitetura, de estrutura. Ele fez grandes templos, fez grandes... aqui é uma cidade que ele construiu, uma fortaleza para ele aqui em cima. Foi uma coisa muito assim, diferente para a época. Só que ao mesmo tempo que ele tinha esse gosto, ele também era um cara muito mau, ele era muito violento. Então ele fazia coisas assim que muito difíceis para o povo à época, que criavam descontentamento. Mas o que criava mais descontentamento mesmo, que ele era considerado um rei pagão, ou seja, ele fazia monumentos, lugares para ser venerados os deuses romanos, porque ele queria estar sempre nas graças de Roma. E o povo não aceitava isso, porque eles eram judeus, eles acreditavam no Deus único. E os romanos, eles não se metiam, não se envolviam muito com essa parte religiosa, que era muito complicada naquela época, né? Na parte dos judeus, assim. Mas eles queriam que eles venerassem os deuses romanos, e eles não aceitavam. Então havia essa raiva, esse embate entre os judeus e os romanos por conta disso. E eles esperavam Jesus como Salvador para tirar eles desse jugo romano, para que eles pudessem só venerar a Deus, o Deus nosso Pai. Mas também porque eles eram tratados assim de uma forma muito difícil, muitos impostos, eram como se fossem escravos. Alguns eram escravos, outros não, mas viviam sob assim, o jugo muito forte dos romanos. Então eles esperavam Jesus, que foi prometido pelos profetas, nas escrituras, como o Salvador. Herodes, ele era tão assim violento, ele tinha tanto medo de perder o poder dele, que ele chegou a assassinar a esposa, uma das esposas, e filhos, alguns filhos dele, que queriam pegar o poder. Então ele desconfiava, ele matava. E nesse contexto é que viviam Maria e José em Nazaré, na Galileia. Então, eles se conheceram, eles se casaram, mas durante os preparativos do casamento, Maria recebeu a notícia do anjo Gabriel de que ela ia ser mãe do Salvador, de Jesus, né? E Miriam, ela chamava, em hebraico, o nome Maria era Miriam, que significava sublime, a escolhida por Deus. Criou-se um problema, porque naquela época, era considerado assim, que eles estavam assim já unidos, mas que não era para ter tido uma união sexual. Maria foi considerada nos evangelhos como uma virgem, né? E que estava esperando Jesus. Mas a gente tem uma descrição nos evangelhos que era considerada Maria um espírito virginal, que é aquele que através das sucessivas reencarnações torna-se isento das máculas da matéria, ou seja, era um espírito puro. Então era nesse sentido
que Maria era virgem. Mas tem essa diferença entre ela ser ou não imaculada, mas apesar de ser o espírito puro, apesar que naquela época as escrituras diziam que um anjo teve que vir conversar com José. Então quer dizer que talvez eles não tinham tido realmente ter ficado juntos realmente. Mas são coisas assim um pouco polêmicas, mas está aí, né? Aí é quando ela estava grávida, eles casaram, e o imperador da época, Augusto, ele pediu para fazer um censo. O censo é uma contagem dos habitantes, para ver de quanto que ele podia receber de imposto e tudo mais. E o censo era feito assim: o homem ia à sua cidade natal, onde tinha nascido, para poder ser contado. Como Maria estava quase na época de ter nenê, eles foram, né? Os dois foram, e eles saíram da Galiléia e Nazaré e foram até a Judeia, em Belém, que é perto de Jerusalém. Naquela época, o imperador de Roma, de todo o Império Romano, que incluía a Palestina, né, era Augusto, Otaviano Augusto, que ele ficou como governador até ele desencarnar no ano 14 depois de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, ele era o imperador e o rei era Herodes o Grande. Depois, quando Jesus foi crucificado, já entrou no lugar o seu filho Tibério, tá? E então, depois do ano 14, foi Tibério que foi o rei de Roma, o imperador de Roma. Quando Maria e José foram para Belém, estava lotada, não tinha lugar para ficar, não tinha uma instalação. E Maria estava começando a ter as contrações, perto do momento de nascer Jesus. E eles foram então a uma estrebaria, que era um lugar onde ficavam os cavalos, os bichos passavam a noite. Lá Jesus nasceu, guiando as pessoas, demonstrando o nascimento do mestre. Havia sempre uma luminosidade, uma estrela apontando. Os reis magos que estavam vindo a conhecer Jesus, os 3 reis magos, eles vieram porque fizeram as contas, viram que nascia realmente um Salvador. Eles queriam conhecer, trouxeram presentes valiosos para o menino Jesus. Eles estavam passando, né, perto de Herodes, e eles foram levados a Herodes para perguntar o que estavam fazendo naquelas terras. E eles explicaram: eles estavam vindo ver o rei dos judeus. Mas Herodes, que tinha sido proclamado o rei dos judeus pelos romanos. E Herodes, lembra que ele matou os filhos, a mulher, por causa do reinado dele? Ele não gostou nada dessa história. Mentiu para os reis magos, pediu para eles, quando encontrasse Jesus, viesse contar onde Jesus tinha nascido. Que ele queria matar, na verdade, Jesus. Os reis magos acharam Jesus, né? Foram entregar os presentes a Maria, José, e eles tiveram um sonho para eles não voltarem a Herodes, porque Herodes ia matá-los, matar Jesus. Então eles foram para suas casas e não avisaram. Mas Herodes, através dos seus... as pessoas que assessoravam ele na época, ficou sabendo que Jesus nasceu em Belém. Só que tinha um ritual. Quando nascia um menino, ele tinha que ser circuncidado em 8 dias. Então aconteceu isso com Jesus. Aí depois, no 8º dia também, aí que se dava o nome. Maria deu o nome de Jesus, porque o anjo Gabriel tinha instruído para dar esse nome. Passaram-se 40 dias, porque a mulher, quando ela tinha nenê, ela era considerada impura por 40 dias. Então ela não podia entrar em nenhum templo. E em 40 dias você tinha que levar a criança, o menino que tivesse nascido, para ser purificado no templo, ser aceito no templo de Jerusalém. E eles foram, como era perto, Belém, perto de Jerusalém, eles foram ao templo, ofereceram, tinha que fazer oferendas, ofereceram 2 pombas pela purificação de Jesus.
e foi reconhecido no templo. E quando eles estavam lá, ela encontrou Simeão e Ana. Simeão é um velho profeta, ele tinha visões. E ele tinha ele tinha pedido a Deus que ele não morresse antes de ver o Salvador. E ele conseguiu, encontrou Jesus nenenzinho, né, com 40 dias, e ele previu que Jesus tinha ter grandes vitórias, mas também grandes dores. Nesse período que Herodes conseguiu perceber que Jesus nasceu em Belém, ele soltou um decreto para matar os meninos de até 2 anos, para que o rei dos judeus, Jesus, fosse morto. Mas José recebeu em sonho um aviso para ir com Jesus e Maria para o Egito, para que Herodes não pudesse matá-lo. E ele assim fez. Fiquem em paz, um beijo a todos, tchau!